Que hora New Zealand, que hora Brasil, que hora mundo. Eu já tenho falado várias vezes no programa que a Nova Zelândia fechou as fronteiras e muita gente não conseguia sair, ou quer dizer, se saísse não podia voltar. Mas os meus convidados de hoje vão mostrar uma situação que aconteceu com eles e que por um milagre, ou será que por uma outra situação, eles vão explicar, eles conseguiram meio que resolver a situação. Bom, antes da gente continuar e eu dizer quem são os meus convidados, eu queria muitíssimo pedir para você, por favor, se inscrever no meu canal e curte, compartilha, como sempre, de praxe, né, gente? Não custa nada e ajuda bastante o meu canal. Muitíssimo obrigada. Mas então, como eu estava falando, os meus convidados de hoje são a Mary e o Vernon. E eu vou pedir para vocês me ajudarem a falar o sobrenome de vocês, porque é complicadíssimo. Como é que pronuncia? Walmsley. Walmsley. Qual a origem desse sobrenome? Inglês. Inglês. Você vai Chique. ver Walmsley em alguns lugares aqui na Nova Zelândia. Tem a Casa Walmsley, tem a Rua Walmsley. Isso. É mais comum que no Brasil, na realidade. Pois é, e Vernon também, tem a Rua Vernon aqui, né, pertinho. Lá em Vernon também tinha, né? Também tinha a Rua Vernon. Era. Aliás, aqui na Nova Zelândia e países que falam inglês, o nome de vocês dois, então tá fácil, né? Ninguém... Nossa, super comum. Eu tô aprendendo a pronunciar o meu nome agora, porque quando eu falo meu nome, as pessoas perguntam, what's your name? E eu falo, Vernon. What? Quando eu soletro, eles falam, oh, Vernon, ou sei lá, falo meu nome corretamente, que eu não sei falar. Mas aí do Brasil, vocês nasceram onde? Recife. Nós somos de Recife. Em Recife. Os dois. Recife, isso mesmo. Mas a família de Vernon, o avô de Vernon era inglês, por isso o sobrenome. Tá. Mas, ô Mary, você é nome artístico ou é realmente Mary? Não, na verdade, meu nome é Creuza Mary. São dois nomes. E aí minha avó era Creuza, né? Meu nome é uma homenagem à minha avó. Minha avó era Maria Creuza. E aí minha mãe inovou, colocou Creuza Mary. E aí só que ninguém na minha família me chama de Creuza, porque Creuza era minha avó. Então todo mundo me chama de Mary. Então desde o Brasil eu já sou Mary. E aqui é muito mais fácil, né? Até as pessoas veem, normalmente questão de trabalho, médico, as pessoas chamam Creuza, né? Eles não conseguem pronunciar, mas eles acham bonito, porque é diferente. Mas é muito mais fácil ser Mary aqui, né? Que todo mundo sabe pronunciar. Mas é meu nome de verdade. Então tá bom, não é um pseudônimo. Ou não. É um nome artístico. Lá em Recife, vocês estudaram o quê? Trabalharam com o quê? Eu sou formada em administração e trabalhei sempre com administração, né? Logo depois que eu terminei a faculdade, eu fiz um concurso e aí trabalhei a vida toda como servidora pública no cargo de administradora. Na prefeitura? Você trabalhava onde? Não, o órgão que eu trabalhava era um órgão federal, chama AGU, Advocacia Geral da União, e ele funciona como se fosse um grande escritório de advocacia que só tem a União como cliente. Então, a gente tem escritório em todo o Brasil, mas o nosso papel é ser o advogado do Poder Executivo, na verdade, da União como um todo, né? Poder Executivo, Judiciário e Legislativo, quando tem alguma ação contra a União. Então, nós vamos advogar a favor da União. Entendi. E Vernon? Eu me formei em Engenharia Eletrônica na Estadual de Pernambuco, a Poli. Assim que eu me formei, na verdade, pouco antes de me formar, foi um timing muito bacana. Eu passei no concurso da Chess e trabalhei com telecomunicações por 16 anos na Chess. E aí, depois disso, foi quando surgiu essa ideia de vir morar na Nova Zelândia. Aderi ao plano de emissão consensual e aqui estou eu, Nova Zelândia. Então você conheceu o Mary aqui? Não. Em Recife mesmo. A gente se conhece há 20 e tantos anos, na verdade. 20, não vamos dizer quantos anos.
Não, brincadeira, a gente se conhece há uns 24 anos. A gente se conheceu Como lá assim, em então? Recife. Conheceu criança? Eu estava na escola ainda. Mas tem 30, Eu estava né? no que... que é verdade. Nossa, não deveria ter falado, né? Eu estava no que aqui seria o high school e Vernon tinha acabado de entrar na faculdade, né? Quando a gente se conheceu. Ah, entendi. O Vernon, o cara da faculdade, pegando a gatinha do colegial. Muito bem. E eu me achando a bomba, né? Porque estava namorando o cara da faculdade, né? Não era qualquer boizinho da escola. Ué, mas se os dois eram concursados, vida estável, por que vocês foram largar o Brasil? Boa pergunta. Curioso isso, né? Quando pensa justamente nisso, né? Poxa, os dois estão concursados, têm apartamento próprio, estão bem empregados. Por quê? Que loucura é essa? Sabe? E algumas pessoas ainda falavam assim, poxa, eu queria ter a sua coragem. E eu dizia, poxa, eu me sinto impostor quando as pessoas falam isso, porque o que me motivou a vir para Nova Zelândia não foi a minha coragem, pelo contrário, foi o meu medo, no final das contas, sabe? Porque Recife, como uma capital no Brasil, já é um lugar mais violento, né? Então a gente ligava a televisão e você via falando sobre roubo a banco, sobre briga de torcida, sobre todas aquelas, né? Não tinha uma notícia boa no jornal quando a gente voltava de casa e pegava aquele trânsito horrível para chegar em casa, sabe? E a gente começou a pensar, poxa, será que não tem um lugar melhor para a gente criar nossos filhos, sabe? E aí um casal amigo da gente já tinha vindo para cá, a gente começou a seguir eles no Instagram, no Facebook, né? A Malinda e a Gil. E a gente viu, poxa vida, é justamente esse o perfil que a gente está procurando de lugar para ver nossos filhos crescerem, né? Um lugar mais orientado à família, mais seguro, né? Com os valores que batem mais com a gente, né? Eu lembro muito claramente no dia que a gente deu o pontapé para essa ideia. A gente estava conversando na mesa, a mesa, né? No jantar, acho que eles já estavam dormindo. E a gente falou sobre um assunto da política no Brasil, sabe? Que era assim, um absurdo. Era tipo, os juízes estavam advogando em causa própria e era um absurdo, assim. Eles estavam simplesmente dando mais benefícios para quem já tem muitos benefícios, sabe? E aquilo era algo que... Foi algo que, assim, mexeu tanto com a gente que eu lembro que eu estava indignada na mesa, sabe? Falando, nossa, que absurdo, como é que pode tanta gente que trabalha o ano inteiro, não tem direito a férias? Então, assim, além de toda a questão da segurança, eu acho que tem muito... Sempre que uma das pessoas me perguntam aqui, eu falo muito assim que o que mais me motivou é porque eu acho que o Brasil agora está perdendo os valores, sabe? Não, os valores que a gente vê no Brasil não batem com os nossos. A gente queria criar nossos filhos num lugar que fosse civilizado, que você pudesse confiar nas pessoas fosse algo normal, algo comum, que você não precisasse ensinar seu filho a não confiar, sabe? Então, eu acho que isso fez muita diferença para a gente. Por isso que a gente escolheu um lugar em que as pessoas são confiáveis, em que você... Sabe quando... Nossa, a gente ia para festinha de criança e a gente via o pai ou a mãe dizendo, vá, meu filho, fure a fila para você ganhar logo a sua sacolinha. Nossa, todo mundo vai ganhar, sabe? Não importa, o primeiro vai ganhar a mesma coisa do último. Então, se você não levantou antes da cadeira para ir para a fila, o seu papel vai ficar na fila, sabe? E você tem que desconstruir tudo isso com a criança, porque ela está vendo isso acontecer, ela está vendo o outro adulto ensinar errado para o coleguinha dele, sabe? Então, eu acho que essa questão claro que todo lugar vai ter problema, mas ter um lugar em que confiar nas pessoas não é uma exceção, fez toda a diferença na nossa decisão de sair do Brasil. Eu acho que isso me lembra muito a coisa que a gente viu na Assembleia, né? Que aqui tem isso, né? De sexta-feira, eu não sei se toda escola tem isso, mas... Lá em Invercargo acho que era mais comum. Aqui acho que tem, mas não é tão frequente. Lá em Invercargo, toda sexta-feira, tinha essa assembleia
em que a escola ia conversar, como eles estudavam numa escola muito menor, era toda a escola junto e os pais eram convidados a participar, e a gente tentava ir, né? E aí, numa dessas assembleias, né, que o diretor da escola está lá, né, meio que sendo o host daquela reunião, né, o foco da escola aqui, a gente vê que é muito mais o social, o comportamental, a educação, que a gente entende que é de casa no Brasil, sabe, com menos foco em matemática, em ciências e tudo mais, pelo menos nessa idade que os meninos estão. E aí eu lembro que o diretor fez a pergunta para a sala, né, por que a gente faz a coisa certa? Né, e cada um deu uma resposta, e o diretor, né, normalmente concordando, porque os meninos estavam dando boas respostas, mas ele resumiu muito bacana, que eu achei bacana que eu vi do diretor, sabe, assim, esse tipo de valor que ele está querendo, que ele está pregando, que ele está querendo colocar das crianças. A gente faz a coisa certa porque a coisa certa a ser feita. Achei muito bacana aquilo ali, né? Que enquanto no Brasil a gente escuta o quê? Bonzinho só se dá mal, né? É o que a gente escuta no Brasil. Então a gente vê já a diferença de valores que a gente acha que bate mais com a gente esse estilo neozelandês. Uhum, entendi. E vocês chegaram há quanto tempo atrás aqui na Nova Zelândia? 3 anos. Isso, 3 anos e algumas vezes, Ah, então foi antes da pandemia, nem foi tão apertado assim, né? Até que teve um ano, pelo menos, para se adaptar, né? a gente chegou um ano antes. Isso, a gente chegou em fevereiro de 2019. E, assim, a pandemia aqui, né? Assim, a gente começou a sofrer as consequências aqui na Nova Zelândia em março de 2020, né? Uhum. Como é que vocês chegaram aqui? Foi com visto de trabalho já? Não, eu vim com visto de estudante para fazer a pós-graduação nível 8, não é isso? Exatamente, nível 8. Isso, né? Level 8. Isso. Exatamente. É na parte de TI. É um curso de 1 ano, lá na SIT. E como eu estava fazendo esse curso nível 8, mas ele veio com, assim, como minha parte, ela pode vir com visto de trabalho. E as crianças com visto de estudo, isso. Então, Vernon era o aplicante principal, porque ele vinha estudar. E o curso dele, na época que a gente aplicou, permitia que eu tivesse o visto de trabalho e as crianças visto de estudante doméstico. Então, eu já vim com a possibilidade de trabalhar, né? Vernon veio só com visto de estudante e ele podia trabalhar 20 horas por semana. Fora das férias, aqui quando pode trabalhar mais horas, né? Mas, enfim. Ah, sim, é verdade. Mas como o curso dele era de 1 ano, ele não tinha férias. Tinha as férias de um break, né? É verdade, tinha os breaks. Isso, podia trabalhar 40 horas nas férias. Os dois já chegaram falando inglês? Entendendo. Assim, a gente achava que desenrolava, né? A gente se Isso. conseguia se comunicar. A gente se comunicava bem nas viagens. Vernon fez a prova, atingiu a pontuação necessária. E só ela, sem sobra nenhuma. Ali no talo, né? Foi ali. Ele tirou a nota que ele precisava passar. Mas só que é diferente quando você está estudando, tipo, no Brasil ou viajando, que você não tem compromisso. Se você não entender, tudo bem. Não vai fazer diferença na sua vida. Se você pediu, sei lá, você achava que você estava pedindo molho de tomate, mas na verdade veio um molho branco. Não vai fazer diferença na sua vida, né? Mas aqui, quando você chega para morar, que você precisa decidir, que você precisa explicar quais vacinas seu filho tomou, aí é que você vê que, eita, o meu inglês é assim, essas coisas todas não. Mas assim, a gente entendia, a gente conseguia se comunicar, e Vernon tinha o inglês suficiente que o curso solicitava, né? Mas depois que você chega aqui, você percebe, eu acho que eu não falo inglês, não. Principalmente o inglês de Invercargill. Eu não sei se você conhece alguém que já morou lá, eu sei que você não visitou ainda, mas o inglês da Ilha Sul, principalmente de Invercargill, é muito mais complicado. Eles têm um acento diferente, eles têm um vocabulário muito diferente. Eu lembro que a gente estava em Invercargill há quase um ano,
E a gente precisou ir para Dunedin. E quando eu cheguei lá, eu falei, velho, eles estão falando português? Porque eu estou entendendo tudo. De tão mais limpo, assim, limpo que eu falo assim, mais claro pra gente, que está acostumado com o inglês americano, que era, entendesse? Mas a gente achava que falava inglês. Uma coisa que causa muita confusão lá na Ilha Sul, como ele falou bem, mais especificamente em Invercargill, é que eles colocam mais um I quando a gente fala é. Então, eu tenho várias histórias engraçadas sobre essas confusões. Eu lembro que no primeiro dia que teve aquela aula que você vai entender como a coisa funciona na faculdade, e aí vai policial para explicar sobre que número você vai ligar se tiver um incidente e tal. O policial estava falando muita coisa e eu não estava entendendo nada do que estava falando. Eu tentando me concentrar, e em algum momento ele falou, "Any questions?" E eu pensei, nossa, eu estou mesmo perdido, porque eu pensei que estava falando sobre segurança, né? E ele perguntou se tem algum cristão aqui, porque para mim aquilo ali era any Christian, mas era any question, sabe? Então, teve também quando eu fui, quando eu fiz meu teste de direção, quando eu terminei, o instrutor perguntou, do you have a PIN? E eu pensei, poxa, eu preciso de um código agora? Eu não sabia disso. Eu pensei no PIN do telefone, aquele número de 4 dígitos. Não, PIN. Ele quer uma pena, uma caneta, né? Então, nossa, para eles é bem complicado isso aí. E você vai ensinar, tipo assim, eu ia ler com o Lucas e Carol, né? Quando eles estavam aprendendo, e eu lia red. Mas não é red, mamãe, é read. Não, filho, isso aqui é red. Não, é read. E tipo, é complicado, porque você aprende a pronunciar de um jeito. Você não quer perder, porque você sabe que é só que é só local, né? Mas as crianças estavam lendo com eles. Então, eles não iam para bed, eles iam para bid, sabe? Mas é diferente, mas sim, respondendo a sua pergunta, sim, a gente achava que falava inglês. Estamos ao vivo. Estamos Chapamos até agora. vivos e empregados. E enquanto Vernon estudava, Mary trabalhava com o quê? Nossa Senhora. Então, a gente veio para Nova Zelândia porque uma grande amiga nossa, por sinal, foi por causa dela que a gente se conheceu no aniversário dela, veio para cá primeiro, né? E eu lá, quando a gente decidiu, vamos começar a pensar, ela, pode vir, aqui tem emprego e tal. Eu estou trabalhando aqui na carne, que é tipo um frigorífico que tem lá em Invercargill. Trabalhando aqui na carne, eles estão sempre precisando de gente, pode vir, eles pagam super bem, $1.000 a semana, tipo, na época que o salário mínimo nem era $20 ainda. Então, se você for ver 40 horas por semana, dava 25 a hora, né? Nossa, pagando super bem. E não precisa falar inglês, nada. Pode vir, tem emprego para você. Tá. Aí lá vou eu, né? Chegamos aqui, organizamos a vida das crianças, Vernon começou o curso, estavam as crianças na escola, tá bom, vamos trabalhar, né? Aí apliquei para trabalhar na carne. Nem procurei outro lugar, porque esse lugar pagava bem, né? Por que eu vou procurar outro lugar? Lá vou eu trabalhar na carne. Nossa Senhora. O negócio era, imagina que você tá no supermercado, você tem uma esteira cheia de pedaços de carne, e a gente tinha que separar, cada um tinha que pegar o seu pedaço e embalar. Só que numa velocidade enorme, você tinha que passar 9 horas em pé. Então, esse foi o meu primeiro trabalho. Pagava bem, sim, mas era, nossa, muito pesado, muito pesado. Super, exatamente, eu ia trabalhar todos os dias com, sabe aquela meia de compressão que você usa, principalmente quando está grávida, porque sua perna incha muito. Então, eu ia trabalhar todos os dias com aquela roupa. E, tipo, no frigorífico, então, frio do danado, sabe? Às vezes eu parava para pensar, nossa, com quantas peças de roupa, porque eu tinha acabado de chegar de Recife, né? Para ir trabalhar no lugar -6, porque eu trabalhava com carne, né? Então, eu trabalhei 4 meses. Eu comecei, mais ou menos uns 4 meses, porque também é por temporada, né? Então, como eu fui uma das últimas a entrar,
Logo que a temporada começou a encerrar, eu saí. E aí, pronto, aí eu trabalhei, pagava bem, eu trabalhei, a gente juntou uma graninha nessa época, a gente estava morando nos apartamentos da SAT, que aí você não paga energia, não paga telefone e tal, internet, né? E aí, depois desse trabalho, eu tinha direito a um curso de inglês, aí fiz 3 meses do curso de inglês da SAT, e quando estava terminando, aí eu comecei a me agoniar de novo, tem que trabalhar, né? Porque acabou o curso. Tá acabando o curso. Aí comecei a trabalhar como cleaner. Isso durou 2 semanas. Por quê? Por quê? Porque era uma loucura os horários, porque você só pode limpar o lugar quando o lugar fecha, né? Então, eu limpava uma escola. Então, eu só podia ir quando a aula encerrava, que era o horário que eu tinha que buscar as crianças na escola, porque o Verno estava estudando. Mas aí eu fui tentando arranjar isso aí, uma amiga nossa, uma colega não, uma amiga muito grande nossa, ficava olhando as crianças enquanto eu trabalhava, a gente foi tentando arrumar. Só que eu tenho sinusite, então eu trabalhei a primeira semana, na segunda semana eu tive uma das maiores crises de sinusite que eu já tive, a maior crise de sinusite que eu tive na vida, por causa da poeira. Aí eu trabalhei mais essa semana, acho que eu trabalhei 3 dias ainda dessa segunda semana. Depois eu disse, nossa, eu não consigo trabalhar, porque era muita dor. Aí eu saí. E depois, aí depois eu fui trabalhar como barista, fazendo café. Lá em Invercargill tem muito café, aqui também tem, mas eu tenho a impressão, sabe que em Invercargill eu andava mais? Lá em Invercargill tem muita cafeteria, muita cafeteria. E aí eu vi uma vaga, aplicando lá uma vaga que a pessoa pedia para trabalhar no final de semana, que era o melhor horário para mim, porque Verna não estava na escola, não, na faculdade, né? Eu apliquei por e-mail, mandei meu e-mail, aí a menina, a dona do café viu, respondeu rápido, sabe? Eu mandei meu e-mail, 5 minutos depois já tinha a resposta dela. Aí a gente ficou trocando e-mail até que ela me perguntou, mas você sabe mesmo fazer café? Eu respondi, eu sei fazer café. Eu só não tenho experiência em trabalhar na cafeteria. Eu tinha feito um curso no Brasil, eu sabia fazer, eu sabia teoria, né? Aí ela não me respondeu mais. Aí eu fiz, não, velho, eu tenho que ir lá. Aí eu fui na casa de uma amiga minha, ela tinha uma máquina, ela já trabalhava em uma cafeteria, ela me ensinou um monte de coisa, me ensinou o nome dos cafés, que é tudo diferente do Brasil, né? E aí no outro dia eu fui lá, fiz, olha, eu vim aqui e eu queria falar com Judy. Na época eu nem sabia que ela era dona. Eu queria falar com Judy. Aí a pessoa olhou para mim, tipo, quem é você, né? Eu fiz, olha, é o seguinte, eu apliquei para uma vaga, estava trocando e-mail com ela, mas aí ela não me respondeu mais. Eu não sei se teve algum problema de conexão. Mentira, né? Não sei se teve algum problema de conexão e tal. Mas eu queria conversar com ela, queria mostrar para ela que eu sei fazer café e tal. Aí tá, eu fui lá, conversei com ela, eu acho que ela gostou da minha iniciativa de ir lá, né, na cafeteria. E ela, tá bom, então vem aqui fazer um trail. Aí eu fiz o trail e comecei a trabalhar. Aí trabalhei, não sabia fazer nada, para dizer a verdade. É igual o nosso inglês, que a gente sabe, acha que sabe, mas não sabe. Mas eu tive muita sorte. Na maioria dos meus trabalhos, eu tive muita sorte com meus colegas de trabalho. Então, minha colega de trabalho me ensinou tudo e eu trabalhei por 1 ano nessa cafeteria. E aí, depois, eu consegui uma vaga de assistente administrativo numa corretora. E fiquei mais 1 ano, quase 1 ano. Mas, peraí, nisso 1 ano, ok, já passou o curso do Vernon. Vernon, nisso, não trabalhava. Só dona de foi uma decisão, isso, foi uma decisão nossa, de, enquanto ele estivesse fazendo o curso, para se dedicar muito, para se dedicar ao curso, dele não trabalhar. A gente achou melhor ele se dedicar à faculdade. E aí, um pouco depois que eu comecei a trabalhar na cafeteria, acabou o curso dele. E aí ele estava com visto de estudante, perto de vencer, né? Aí a gente aplicou para o novo visto. Quando saiu o novo visto, aí ele começou a procurar emprego
na área dele. Só que Pois é, aí tem o só que. Você tem o but? pois é. Eu me formei em novembro e a gente ficou eu fui procurando emprego, mas não tão, vamos dizer assim, muito foco, porque ainda não tinha o visto de trabalho, né? Eu consegui visto de trabalho no começo de janeiro. E foi quando eu comecei a procurar mais afinco, valeu. Mais afinco por um trabalho. Mas aconteceu, né? No final de janeiro, começo de fevereiro, minha irmã do Brasil me ligou falando que meu pai estava no hospital. Ele tinha levado uma queda, bateu a cabeça, aí foi para o hospital. No final das contas, aquela pancada não era realmente uma coisa grave, mas fizeram um check-up lá, viram que estava com o batimento cardíaco estava um pouco alterado, e aí entrou no hospital e, bom, uma série de coisas aconteceu depois disso, e ele foi parar na UTI. E aí eu falei, bom, eu vou lá então ver meu pai, ajudar, né, dar o suporte para minha família. E acho que no dia 9 de fevereiro, eu acho, eu embarquei. Não sei se não de fevereiro eu embarquei, se não de fevereiro eu cheguei, mas enfim. No começo de fevereiro ele foi para o Brasil. Fui com passagem de ida e volta já, né? E eu estava voltando, acho que começo de março, se não me engano. Isso, eram 4 semanas, eu acho, isso. Eu acho que era isso. Planejado. Né? Pois é. E aí você foi, já com a passagem de volta, mas... Pois é, eu não esperava que fosse... Acho que fosse acontecer daquela maneira, né? Meu pai, quando entrou, mesmo na UTI, as pessoas estavam bem otimistas, que não ia demorar muito tempo, é mais uma questão preventiva, mas não foi bem assim. As coisas pioraram, teve que tomar muitas decisões e família muito nervosa com tudo isso, né? Eu achei que era importante dar esse suporte por mais tempo e adiei a minha passagem para final de março. Isso. O previsto era ele vir nos primeiros 10 dias de março, mas ele adiou por mais umas 3 semanas, eu acho. Quase um mês, né? Isso. Só que aí, no meio do caminho, a fronteira fechou. Pois é. Então, enfim, desespero total, né? Como a gente falou, a gente tinha uma vida bacana no Brasil e arriscou tudo, né, nesse projeto, né? Mary ainda conseguiu fazer A licença prêmio? a licença, exatamente. Isso. Mas eu não tenho mais vínculo nenhum, sabe? E, enfim, né? Poxa, e agora? Vai desistir tudo aquilo, a gente investiu todo o nosso dinheiro, a nossa aposentadoria, né? Que a gente tinha aquele... Esqueci o nome, como é que chama? Aquele fundo de... A gente tinha a nossa INSS. Tudo, né? No meu caso era outro. Mas, tipo, a gente tinha um plano de aposentadoria que a gente pagava e que ficou lá, porque você não tem como retirar. Você só retira se você se aposentar, né? Então, a gente pagou a vida toda, nossa vida profissional toda, e Previdência teve que deixar para trás. Foi uma escolha nossa, né? Foi uma escolha nossa fazer isso. E aí, agora, a gente se vê separado, eu aqui com as crianças, Verno lá no Brasil, sem nenhuma perspectiva. A gente não tinha perspectiva de quando ia abrir de novo. E era isso, meio desespero, né? De tipo, nossa, e agora? Porque a gente apostou todas as fichas nesse plano, o plano A, B, C, D, E, até o Z era fazer a Nova Zelândia dar certo, não tinha outra opção. A gente nunca pensou que a gente teria que decidir em tão pouco tempo de voltar para o Brasil ou não. Entendeu?
que a procurando foi previdência privada. Eu saquei minha previdência Ah, privada. previdência privada. Né? Isso. Então, assim, todo aquele dia das nossas economias de vida inteira, né? A gente investiu nisso, queimou nesse projeto, custo caro, passagem aérea, né? Ficou bancando quando a gente estava trabalhando, né? Então, tudo para isso dar certo e, de repente, voltar para o Brasil sem um emprego, sem aquela economia da vida inteira, tendo que começar do zero com 40 e poucos anos. Fale por você. Okay. Eu com 40 e poucos, ela com 16, é sempre bem difícil. Mas, enfim, é uma situação bem complicada, né? O que eu vou fazer agora, né? E a Mary dizia, vou voltar para o Brasil também, vou voltar para o Brasil. Eu falei, não, fica aí, não vem para cá não, porque se você vier para cá, realmente é botar uma pedra nesse projeto e a seguir gente em perderia frente. todas as chances, né? Porque era complicado, porque o tempo ia passando e eu falei assim, nossa, quanto tempo ainda? E quando eu estava com as crianças, só podia trabalhar quando as crianças estavam na escola, então era complicado. Só de pensar nessa possibilidade de ficar sozinha aqui sem previsão de quando ele poderia vir, era meio desesperador, né? Porque qualquer coisa que acontecesse, eu teria que resolver tudo sozinha. Era pesado, foi pesado. Nesse tempo já se falava que não se esperava que abrisse a fronteira de novo naquele ano, só no ano que vem, né? E eu pensando, poxa, eu tenho um visto de 3 anos, vou perder pelo menos um ano nisso e, poxa, enfim, foi bem complicado, mas, enfim, ela tem que estar lá, porque senão a gente perdia todo o vínculo, né? Assim, enquanto ela tivesse na Nova Zelândia, lá, mas é aqui, né? Enquanto ela tivesse aqui, a gente estava com o pezinho lá, pelo menos, né? Isso, a maior parte da nossa família estava aqui, né? Então a gente podia brigar para ele voltar. Se a gente tivesse todo mundo lá, não tinha como falar isso, né? Não tinha como apelar no sentido bom da palavra. Mas como vocês conseguiram, então? Porque, afinal de contas, a gente tem tantos casos de split families. Aliás... Isso, é verdade. A história é longa. Mas o que aconteceu a fronteira fechou. E por um bom tempo, a gente não teve notícia de nada. Depois de um tempo, não me lembro mais quantas semanas, depois de um tempo, eles anunciaram um visto de exceção. E aí existiam critérios para você poder aplicar para esse visto. Não queria dizer que você ia conseguir. E os critérios eram, Vernon se encaixava em eram 3 critérios, e Vernon se encaixava em 2 deles, no nosso entendimento, né? Que eu me lembro, os critérios eram o seguinte, era você ser partner de uma pessoa que tem um visto de trabalho. A pessoa está aqui na Nova Zelândia, tem um visto de trabalho, e você é partner dela. E Vernon se encaixava nesse caso porque eu tinha visto de trabalho, né? E o segundo critério que eu acho que Vernon se encaixava era você ser pai de uma criança, o seu dependente está aqui na Nova Zelândia. Ele também se encaixava. E o terceiro, eu não me lembro o que era, acho que era ser essential worker, alguma coisa desse tipo. E aí a gente aplicou, né? Tinha um grupo lá que Vernon conversava com outros brasileiros, várias pessoas se encaixavam nesses critérios e várias pessoas aplicavam. A maioria recebeu não, né? Alguns receberam sim. Assim, só voltando um pouco no tempo, enquanto a gente antes mesmo de ter essa questão de ter essa exceção, a gente estava tentando pensar numa solução para voltar e a coisa ficou ainda pior, porque a New Zealand parou de fazer os voos entre Oceania e América Latina. Depois a Latam também parou de fazer isso, sabe? E a gente pensou, poxa, agora eu tenho um problemão, agora eu tenho 2, que é assim, mesmo se eu conseguisse a autorização, eu já não era mais viável eu conseguir pegar cruzar o Pacífico desse jeito, não tinha mais opção de voo para isso. E aí, o que acontece? Eu pensei, poxa, não é possível que eu estou sozinho nessa situação.
Então, eu comecei a fazer o broadcast, né? Eu comecei a falar com um monte de gente, comecei a ligar para as pessoas, passar mensagem, passar e-mail e tal, e dizer, bicho, quem mais está nessa situação? Eu preciso pensar com outras pessoas para trocar umas ideias. E aí foi quando alguém falou, ó, cara, tem um brasileiro que criou um grupo justamente das pessoas que saíram da Nova Zelândia, que tinham visto para voltar, mas que não estão podendo por conta dessa determinação de que as fronteiras estavam fechadas para quem não fosse nem residente, nem cidadão. E aí foi quando eu entrei nesse grupo, e aí a gente começou a trocar essas ideias. Então, uma das pessoas falou, poxa, pensar em várias maneiras de tentar conseguir essa autorização, todas elas pouco prováveis, bem difíceis de conseguir, e até que alguém falou dessa questão dessa brecha que a imigração tinha dado, que dava algumas possibilidades assim para quem estava fora, desde que se encaixasse naquele perfil. E aí começou a chamar aquela ali do plano A. Se o plano A falhar, a gente tenta outra coisa, mas o mais provável, o mais certo seria isso. E aí várias pessoas aplicaram, muitas receberam não, muitas receberam sim. Foi, acho, 50-50, sabe? Porque algumas pessoas não se encaixavam exatamente naqueles critérios, mas achavam que a situação deles era, como é que eu posso dizer assim, especial, e realmente era, sabe? Foi quando eu vi, acho, a maior quantidade de histórias de partir o coração foi quando estava lá, sabe? Quando eu estava lá no Brasil. Pessoas que viajaram para o enterro dos pais, descobriram que estava grávida lá e não pôde voltar. Pessoas que estavam grávidas de gêmeos com 6 meses no Brasil querendo voltar e não podia, sabe? Pessoas pagando aluguel, pessoas foram demitidas porque não podiam voltar, sabe? Então, assim, foi bem triste, né? As pessoas que eu tive acesso. Sim, então, parte recebeu, parte não recebeu. No primeiro momento, o e-mail que eu recebi em resposta da minha aplicação, não era bem uma aplicação nesse momento. A gente fala aplicação, é a palavra errada, né? Seria uma solicitação. Uma solicitação. Pronto. Então, primeiro você faz você expressa seu interesse em solicitar, né? Então, eu fiz essa expressão de interesse, e aí recebi uma resposta, não é uma resposta automática, mas é um e-mail padrão. Eles falaram, olha, nós analisamos seu caso não se enquadra nessa regra, nessas possíveis exceções, então está sendo negada sua expressão de interesse, não responde esse e-mail, porque ele não vai ser lido, ele é aquele não reply, alguma coisa, não cabe apelação, não adianta solicitar, porque você não vai conseguir. A gente vai negar, porque você não se enquadra. E, poxa, como falei, era a única maneira que eu estava conseguindo ver que poderia dar certo, sabe? As outras eram muito mais improváveis, dependiam de muito mais fatores, variáveis que não estavam sob nosso controle, e eu fiquei, poxa, não é possível. Eu não posso aceitar um não como resposta nessa situação que eu sei que eu me enquadro, sabe? Eu acho que o que aconteceu teve tantas associações de tantas pessoas no mundo todo, sabe, que, enfim, analisar esse monte de... Sabe, tipo leitura dinâmica, né? Eu acho que... Se você não atender tudo, você vai ser negado. Agora. E como eu não tinha ninguém para poder mostrar, poxa, eu atendo esse requisito, sabe? Eu fiquei bem preocupado, o que eu posso fazer para conversar com alguém da imigração? E eu não tinha essa possibilidade. Então, novamente, fazer o broadcast, falar com todo mundo e tal. E aí eu entrei em contato com um repórter do jornal. Jornalista, né? Um jornalista do jornal Stuff, lá de Southland. E ele falou, poxa, isso aí tá estranho, não me parece justo. Me explica melhor essa situação. E eu detalhei toda a minha vida, tudo o que aconteceu, né? Mandei para ele toda a documentação que mostrava tudo que eu estava embasando a minha solicitação. E ele falou, tá, beleza, eu ouvi sua versão, mas agora eu tenho que ouvir a versão da imigração. Você me autoriza a falar esse seu nome? Eu falei, poxa, claro, eu quero que você faça isso. Porque uma coisa é eu ligar para a imigração, né,
conseguir falar já era difícil, né? naquele momento, né? Todo mundo ligando para a imigração ao mesmo tempo, né? Então, e quando eu vou falar com aquele atendente que vai estar com um scriptzinho e que não vai poder ir além, né? Quando o jornalista fala, ele vai falar com uma assessoria de imprensa, tal. Vai ter um acesso muito maior, né? Um poder de decisão muito maior também. E aí, quando ele entrou em contato com a imigração reavaliou o caso e disse, poxa, realmente, ele é partner de work visa, não faz sentido realmente. E aí, eu pude fazer a solicitação, né, e foi aceito. Agora, eu tenho, no meu visto atual, eu tenho uma observaçãozinha que eu posso entrar, mesmo com a situação de fronteira da Nova Zelândia, né, fechada. E aí, enfim, resolvido 50% dos problemas. Como eu falei, um outro problema surgiu, que era agora não conseguir um avião para chegar lá na Nova Sem Zelândia. autorização. Vem nadando, não quero saber. Pois Né? Um caiaque, de repente, né? Tinha autorização, mas agora não tinha como vir, né? Porque não tinha mais voo para cá, do Brasil. Pois é, e enfim, o grupo da gente lá do WhatsApp, né, ficou bem grande e dava para perceber que existia, assim, 2 subgrupos dentro dele, sabe? As pessoas que tinham essa autorização e que não tinham voo, não tinham como chegar na Nova Zelândia, e as pessoas que ainda não tinham autorização e também não tinham voo. Mas, assim, a gente vê que existe uma diferença grande de foco, né, nesse grupo. E eu falei, ó, pessoal, eu vou, então, criar agora um outro grupo, que eu chamei do Plano A, por conta que o nosso Plano A terminou dando certo, e para a gente poder focar nessa logística do avião. E aí a gente fez esse outro plano, entrou um monte de gente lá também, sei lá, acho que no começo tinha alguém de 30 e 50, não sei. E, de novo, trocando ideia, trocando informação, boato, fofoca, o que fosse que pudesse dar alguma luz para a gente. E aí, em algum momento, uma pessoa falou, eu já estou sabendo, eu vi aqui no site não, no Facebook do Consulado Brasileiro em Wellington, que está tendo um voo de repatriação. A embaixada. Tá. Embaixada brasileira. Embaixada, né? Achei que fosse... Ok. Então, o e-mail da Embaixada Brasileira dizendo que está tendo um voo de repatriação para buscar os brasileiros na Nova Zelândia. Aí eu pensei, poxa, peraí. Um voo saindo da Nova Zelândia para o Brasil, muito provavelmente, ou é um voo da Latam que vai vazio para a Nova Zelândia e volta com esses brasileiros, ou é um voo da New Zealand que vai com esses brasileiros e volta vazio. De uma maneira ou de outra, vai ter espaço para a gente. E aí começa beleza, pessoal, foco nisso aí, que isso aqui é a nossa melhor chance, vamos lá. E aí a gente começou a tentar pegar mais informação. O cara falou, como assim informação? É um voo da Latam. Ótimo. Então vamos começar com... Esse voo foi no dia 1º de maio. Estava agendado. E para sair daqui da Nova Zelândia, dia 1º de maio. Exatamente. Isso acho que era 20 de abril, se não me engano, quando ele começou a ter essa informação. Por aí. Era bem pertinho, né? E aí a gente não tinha muito tempo e era uma coisa grande para ser feita, né? Então a gente descobriu qual era a empresa, era a Latam, então começamos a tentar falar com alguém que tivesse um poder de decisão para isso, né? Então eu ligava para a Latam e eu via, olha, estou vendo aqui o meu sistema, não consta esse voo. Claro que não consta esse voo. Se constasse, eu não estava ligando para você. Eu podia entrar no site e pedir meu voo. Estou ligando para você para poder você perceber que existe aqui uma oportunidade de negócio para a Latam. A Latam já está com um recurso empenhado da América do Sul, de Santiago, para Auckland. O que ela precisa fazer é pegar um voo São Paulo-Auckland e vender passagem São Paulo-Santiago. São Paulo-Auckland. Né? Eu falei certo? Uhum. São Paulo-Santiago para vender São Paulo-Auckland. Okay. Isso é porque o avião já sairia daqui, já sairia da América do Sul para vir para Auckland. Porque o que a embaixada comprou foi o voo da Nova Zelândia para São Paulo, né? Então, o que o grupo dos brasileiros queria mostrar era que, ó, tem gente para você colocar no seu voo. Então,
essa receita você não estava contando, mas tem gente que quer ir, tem gente que já está autorizada aí, né? Só que era difícil conseguir conversar com alguém que tivesse esse poder de decisão, de dizer, eita, é mesmo, eles estão dizendo que a gente pode ganhar dinheiro com eles, porque ninguém estava pedindo para viajar de graça. O pessoal estava pedindo para que eles ofertassem o voo, que o avião já voaria vazio, em tese, né? E aí, foi quando? Pois é, não consegui falar com ninguém na Latam nesse primeiro momento que tivesse um poder de decisão para entender que existia uma oportunidade de negócio e também de imagem, né? A Latam, ela ajudou muitas famílias a se unirem naquele tempo, ela fazia questão de mostrar isso no Facebook, no Instagram, tudo mais, né? Ela achei teve uma participação muito muito importante na vida de muita gente naquele momento, quando ela continuou voando quando outras empresas pararam. Mas, enfim, não era a pessoa lá do 0800 que ia conseguir fazer isso por mim. E liguei também para o consulado não, para a embaixada brasileira em Wellington, e eles diziam, fale com a Latam, não tem nada a ver com isso, só fiz o voo de repatriação. Eu conversei com eles para conseguir esse voo da Nova Zelândia para o Brasil. Não tem nada a ver com o voo de Brasil e Nova Zelândia. E ainda falei também com o consulado neozelandês do Brasil, que deu um pouco mais de atenção, disse, poxa, a gente tem neozelandês aqui no Brasil, querendo levar para Latam, para Nova Zelândia, então vamos manter esse contato. E, enfim, a gente estava apostando, mesmo não sendo improvável, de todas as opções, era a menos improvável que tinha para a gente. Então, a gente estava apostando todas as fichas, sabe? Eu quase não dormia, porque no horário do Brasil, eu falava com o que eu podia dentro do Brasil, quando todo mundo ia dormir, eu tentava falar com as pessoas da Nova Zelândia para poder resolver isso aí, para tentar alguma coisa. E eu tinha feito, inclusive, meio que um banco de dados das pessoas, pegando nome, localizador, de passagem que já tinha da Latam, sabe? Telefone, de onde morava, tal. E a gente estava bem organizado, o grupo. E aí foi quando um casal amigo da gente, assim, sensacional, assim, eu tenho uma dívida com eles que eu nunca vou pagar, que é Danilo e Carol. E aí eles disseram, Vernon, a gente conseguiu para você uma entrevista na Record para você expor o seu caso, né? E aí, quem sabe com essa exposição, isso chama a atenção da Latam, de quem quer que seja. E realmente deu efeito. De novo, né? O jornalista teria acesso a alguém na TAM que poderia decidir, que poderia enxergar essa oportunidade, né? Porque realmente, quando você vai conversar com alguém que está na ponta, a pessoa às vezes não tem nem tempo de repassar isso para o superior dela. Então, porque não faz parte da atividade dela e decidir isso, né? Então, essa possibilidade de ouvir a outra parte, que nesse caso era a Latam, ia trazer a atenção que os brasileiros lá no Brasil estavam precisando, né? Essa foi a grande diferença. Pois é, então, acho que uns 15 minutos antes da entrevista, me ligou uma pessoa da Latam e ele falou, olha, Perno, eu estou sabendo do seu caso e tal, e eu quero lhe dar uma explicação, acho que você merece uma justificativa do que está acontecendo, por que eu vou lhe dizer não? Eu falei, poxa, eu já fiquei desmotivado. Ele falou, olha, você está mal informado, esse voo é um voo de carga vindo da China. Eu falei, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Está no site da Embaixada Brasileira em Wellington. Não faz sentido estar errado lá, um coisa que estão vendendo para os brasileiros que estão na Nova Zelândia. Aí ele foi lá, olhou e falou, não, realmente, eu estou vendo aqui que tem isso aqui no site, mas ele não fala em preço. Eu falei, não, fala assim, é Latam, veja o post logo abaixo. Porque eu estava vivendo aquele negócio 24 horas por dia, então eu tinha meio que decorado tudo que podia, todas as possibilidades, os cenários possíveis que podia se pensar. Né? Eu estava devorando todas as informações a respeito. E aí ele falou, não, tá certo, então eu vou olhar isso aqui e volto a falar com você.
E aí eu fiz a entrevista e tal. E aí, mais tarde, naquele mesmo dia, vou chutar aqui que foi dia 22, não sei. Acho que foi um pouquinho, 24, não sei. E aí, naquele dia, apareceu pela primeira vez em muito tempo antes, mas muito tempo depois, eu não vou arriscar quantos meses ou semanas, meses com certeza, mas foi o primeiro voo comercial que teve do Brasil para Auckland, do 7 da Latam, no dia 29, já no dia 29 de maio, que era justamente... 29 de abril. Desculpa, 29 de abril, exatamente. Que era justamente saindo 29, chegando no dia 1º de maio, para poder pegar as pessoas que eram os brasileiros querendo voltar para o Brasil, que estavam em Auckland. E aí, mas poxa, assim, depois de tanta coisa, sabe, dando errado, você não baixa a guarda de jeito nenhum, né? Então você pensa, poxa, eu tenho que estar preparado para de onde é que vem o próximo soco, né? Eu não vou dar isso como certo. Então não tinha voo de Recife para São Paulo, eu tive que pegar um voo da Gol para chegar em São Paulo. E eu queria sair um dia antes, porque se cancelasse eu não ia perder esse voo, mas nem consegui. Foi no mesmo dia, morrendo de medo, mas consegui chegar lá em São Paulo. E aí, quando eu cheguei em São Paulo para fazer o check-in, a pessoa fala, tá, mas o seu nome não está na lista. Eu falei, não, pelo amor de Deus, não é possível. Depois de tudo isso, eu vou capotar na última curva dessa corrida. Eu falei, não, cara, eu tô aqui, eu tô com impresso aqui, meu novo visto aqui, eu tô autorização. Eu falei, não me mostra o papel, não adianta. Eu preciso ver seu nome na lista aqui, eletrônica do computador, que quem manda é a imigração da Nova Zelândia, porque seu nome não está aqui. E começou a bater o desespero. Quando vi que outras pessoas estavam na mesma situação, que também tinham visto, eu falei, poxa, não é possível, não é um caso único, tá? Vai ser várias pessoas que vão passar por isso, vão arrumar uma solução para isso. E arrumaram. A gente, antes de viajar, conseguiu essa confirmação. Teve uma pessoa que, inclusive, viajou para Santiago sem ter essa confirmação, para ter somente em Santiago essa confirmação, mas deu certo. E mas aí... confirmação? Porque quando a Nova Zelândia ela tinha essa lista de, assim, a lista de pessoas que foram concedidas essa exceção, eles formalizavam num sistema que a Latam tinha acesso e procurava o nome da pessoa. Por alguma razão, meu nome não estava nessa lista. Meu nome e de algumas outras pessoas também. Essa sabe? lista era para garantir que só iria voar até Auckland quem tinha autorização para entrar no país. Para não acontecer da pessoa comprar o voo, não ter autorização, compra o voo, chega em Auckland e lá eles vão ter que resolver a minha situação. Então, era para barrar esse tipo de situação, né? E provavelmente foi alguma coisa do sistema que não estava se comunicando. Os dois sistemas não estavam se comunicando, o da Latam e o da embaixada, né? Porque as pessoas tinham o visto, porque elas imprimiram e, em tese, saía do mesmo sistema, né? Mas lá no Brasil eles não estavam conseguindo enxergar a lista toda, só estava vendo uma parte, e aí foi mais um desespero na lista deles. Pois é, e enfim, como eu sempre fico pensando o que é que pode dar errado agora, eu fui nervoso até chegar em Auckland, né? Assim, em Santiago, eu tive um momento, não foi de relaxamento, mas foi uma sensação boa no meio de tanta coisa ruim, né? Tanta tensão, né? Quando vê aquela sala de aeroporto com tantas pessoas, eu falei, poxa, que bacana, sabe assim? O cara da Latam, que viabilizou isso aí, e tantas pessoas, né, que envolvidas fizeram uma coisa grande, né, que foram em tantas famílias, sabe? Então, isso foi bem bacana ver que a gente conseguiu fazer aquilo ali realidade. É bem gratificante. Né? E aí, chegando em Auckland, você ficou em isolamento? Fiquei em isolamento. Foi quando eu consegui relaxar. Foi quando eu cheguei
Apareci meu passaporte, ela disse, pode entrar. Eu saí do aeroporto, entrei no ônibus para ir pro hotel, falei, pronto, agora eu sei que realmente eu consegui. Agora não tem mais como dar errado. Se der alguma coisa errada, vai ser uma coisa errada aqui na Nova Zelândia. Não vou mais voltar Ninguém vai mandar me voltar de Vou volta. mandar voltar para o Brasil. Pois Era é, aquela e lá eu época que passei... você precisava agendar e não pagava também, é isso? Exatamente, não precisava agendar e não pagava. Que foi muito no começo, então não cobrava ainda. ainda. Foi bem no começo. E por isso que era tão, por isso que também foi bem mais, assim, muita gente teve negado, porque eu acho que até teve uma reportagem na época que tipo assim, acho que quase 80% das pessoas que aplicaram para esse visto de exceção receberam não, porque eram poucos hotéis ainda que estavam fazendo a quarentena. Depois aumentou, né? Vários hotéis, outras cidades também começaram a ter, né? Hotéis funcionando para quarentena, mas era muito no começo. Eles vieram, sei lá, a gente ainda estava no lockdown, no level 4. 3. Eu acho que quando chegou a gente estava no 3. Quando você chegou, a gente estava no 3, no finalzinho do 3. Então, foi muito no começo. E aí, não, ainda bem, né? Não pagava. Mas, assim, se tivesse que pagar, a gente pagaria. Pois é, eu desde o começo que eu falo, poxa, assim, se é um limitante para o governo liberar mais pessoas para entrar... que oferecesse assim, pagando, né? Pois é, eu tenho certeza que, assim, nem todo mundo pode, eu sei disso. Algumas pessoas iam querer e não entendiam para fazer isso. Mas, assim, outras pessoas iam vender o carro, o que fosse, para poder fazer isso enfim. Como falei, foi uma situação bem complexa. Eu vi de muitas pessoas que pagariam 3 vezes esse valor para poder voltar para Nova Zelândia e que a vida estava toda aqui, né? Exatamente. Eu lembro que logo no começo, só voltando um monte, mas logo no começo eu lembro que a gente escreveu, eu não sei se foi uma carta, foi um e-mail, porque assim, logo que fecharam as fronteiras, né? E aí falava, não, só pode voltar residente. Eu sei que residente é uma nomenclatura para quem tem o visto de residente. Mas se você parar para pensar na palavra residente, nós somos, mesmo sem ter o visto de residência, porque aqui é a nossa morada agora, né? Então, eu lembro que na época a gente escreveu, não lembro se foi um e-mail, uma carta, que foi, mas a gente, poxa, ele até falava que, na carta que, nossa, minha família está lá, meu emprego está lá, meu curso, minha faculdade está lá. O que é isso se não for residente, né? Porque é muito duro, a pessoa muda tudo a vida toda. Vem com porque ninguém veio para cá sem autorização. A gente veio com autorização de trabalho, né? A gente veio com tudo organizado e a Nova Zelândia dizendo, venha, a gente está lhe dando autorização para você trabalhar aqui. Então, a gente muda a nossa vida. Claro, a gente muda temporariamente, porque o nosso visto inicialmente era num período menor. Mas a gente já estava com visto de 3 anos. Então, quem é que pega um visto de 3 anos e não vai lá para morar, mesmo que seja por 3 anos? A sua vida está organizada para aquele lugar, né? Sua família está lá, seu trabalho está lá, tudo que você organizou para sua vida, mesmo que seja nesse período de 3 anos, está lá. Então, eu lembro que a gente escreveu uma carta falando sobre isso, que a gente era residente no sentido simples da palavra, assim, no sentido real da palavra. Isso, de exatamente. fato, mas não de direito. Isso, também, né? isso. É que a gente falaria, às vezes, de fato, mas não de direito, porque a gente não tinha visto de residente, né? Mas aí deu certo, graças a Deus. Eu fico pensando como é que estava a sua cabeça também nisso tudo, né? Nossa Senhora, foi... Assim, agora que passou, eu paro para pensar e digo, nossa, nem foi tão difícil assim, mas porque já passou, né? Assim, a gente tem 2 filhos e eu trabalhava, na época, eu trabalhava na cafeteria, como eu mencionei, eu trabalhava no final de semana, né? Era quando eu fazia mais horas, era sábado e domingo. Só que aí, quando o Vernon decidiu ir para o Brasil para dar o suporte para a família, tudo, eu tinha conversado com a minha chefe, tinha falado, olha, eu não vou mais poder trabalhar no final de semana porque meu marido não está aqui para ficar com meus filhos.
Tipo, só sou eu e eles agora. Não posso simplesmente largar eles. Tipo, a gente tinha um suporte muito grande. Eu sei que se eu tivesse pedido para minhas amigas lá, elas olhariam eles. Mas eram 4 semanas que eles já iam estar longe do pai. Eu ainda ia, sabe, ficar longe deles durante o final de semana todo. Então, eu já tinha conversado. Então, a questão do trabalho estava resolvida. Ela até falou, olha, se você não quiser também trabalhar durante a semana, não tem problema. Quando seu marido voltar, você volta a trabalhar com a gente. Sua vaga aqui está garantida, não se preocupe. Falei, não, durante a semana eu consigo trabalhar e só no final de semana, infelizmente, que eu não vou poder. Mas você, mesmo que você tenha essa garantia de que, óbvio, eu não estou desempregado, vou ter trabalho e tudo, você fica pensando, né? Nossa, e se acontecer alguma coisa com as crianças? E se um deles adoecer? E se um deles quebrar a perna? E aí você fica criando possibilidades e pensando, nossa, se isso acontecer, como é que eu vou resolver? Se isso acontecer, como é que eu vou resolver? Né? E a minha vida, não estou dizendo que foi fácil, mas esse tempo foi muito mais tranquilo, porque eu tinha uma rede de apoio muito boa lá em Intercargo, né? Então, durante o tempo que a gente ficou no lockdown, eu não fui uma única vez no supermercado. Toda vez que algum amigo ia no supermercado, eles me mandavam uma mensagem, me ligavam, Mary, manda-me uma lista para mim, que eu compro o que você vai precisar. Porque como é que eu ia no supermercado com 2 crianças durante o lockdown, né? E a gente tinha um medo também de adoecer, né? Então, assim, a gente criou. O que me fez passar bem por esse período foi a rotina que a gente criou. Então, todos os dias a gente seguia aquela rotina e eles tinham hora para acordar, hora para fazer exercício, hora para... A gente inventava cada... Tipo, não, claro que não eram todos os dias, mas a gente tinha um momento culinária, que aí a gente ia cozinhar juntos, sabe? E a gente tinha um momento de experiências científicas, e a gente procurava no Google alguma coisa para fazer experiência com eles. Então, assim, foi um período difícil, mas foi um período que a gente se aproveitou muito. Porque como eu não estava trabalhando, durante o lockdown, a cafeteria fechou, né? E então era eu e eles 100%. E até quando a gente começou a avisar eles que o lockdown ia acabar, eles começaram a ficar tristes. Eles pediam para voltar para o lockdown, porque para eles era a melhor coisa do mundo. Eu era a mãe, eu era a professora, eu era a personal trainer, eu era a cientista, era só eu e ele. Eles nem tinham que me dividir com o Vernon, porque o Vernon não estava aqui. Então, assim, foi um período difícil, foi um período de tensão, né? Porque era o tempo todo a gente pensando, nossa, esse plano que era para a vida toda tá agora ali, na corda bamba, né? Mas foi um período que a gente aproveitou muito, eu e as crianças. A gente tinha todo dia a gente saía para caminhar. E o nosso desafio era todos os dias caminhar um pouquinho mais. Então teve dia dessas crianças andarem 8 quilômetros, sabe? Então, assim, foi mentalmente muito difícil, mas a gente conseguiu aproveitar o que dava para aproveitar, sabe? Nós três. E a gente sente falta. Porque no segundo lockdown não foi a mesma coisa. Porque, por exemplo, Bernie estava trabalhando, era casa nova, a gente não conhecia por aqui. Mas foi um período que eu precisei... E Verno sempre fala isso, de, tipo, focar no lado positivo, sabe? Pensar em alternativas para solucionar aquele problema e não focar no problema. Então, foi um período que eu precisei me esforçar muito para seguir esse caminho, porque senão eu ia endoidar. Eu ia chegar lá no aeroporto, minha filha me dê 3 passagens aí para o Brasil, porque eu estou indo agora, sabe? Vernon, se você não tivesse conseguido pegar o voo? É muito difícil, Maia. Eu ia continuar sem dormir, praticamente, falando na Nova Zelândia que todo mundo no Brasil tivesse dormido, no Brasil, como todo mundo tivesse acordado no Brasil, e tentando, dia por dia, até conseguir. Eu não consigo lhe dizer qual seria a alternativa que eu ia encontrar, se eu ia encontrar, mas, assim,
desistir nunca foi uma opção. E Mary, se Vernon não tivesse conseguido vir? Mas, como eu falei no começo, né? O nosso plano A, B, C, D e Z era fazer a Nova Zelândia dar certo. Então, algumas pessoas me perguntaram isso depois que ele conseguiu o visto. Poxa, quanto tempo você acha que você ia aguentar ficar aqui sozinha na Nova Zelândia? Eu não sei. Mas a minha intenção não era desistir, a minha intenção era procurar outras maneiras de fazer com que a gente continuasse aqui. Então, a gente já tinha o visto de 3 anos, então eu ia poder continuar trabalhando, as crianças iam poder continuar ir para a escola. Eu não estou dizendo que seria fácil, seria muito difícil, não sei quanto tempo eu aguentaria, mas a nossa intenção não era voltar, a nossa intenção era lutar até onde fosse possível, até conseguir, né? Então, é difícil você se imaginar, agora que deu certo, é difícil eu me imaginar desistindo, entendeu? Eu não consigo me visualizar nisso. Eu lembro que teve um dia, acho que quando o Vernon teve o primeiro visto de exceção negado, eu lembro que foi um dia que realmente eu me desesperei, eu me tranquei, eu só fazia chorar. A gente tinha montado uma barraquinha na sala, uma barraca de camping pequena. Velho, eu nunca deixava as crianças, tipo assim, livre para assistir TV, sabe? Nesse dia eu deixei eles fazerem tudo que eles quiseram. Porque eu não queria que eles me vissem chorando, então eu fingi que eu estava dentro da barraca, dormindo. Eu acho que eu até dormi mesmo, no meio do choro. Mas aí, depois que aquilo passou, velho, vamos lá, voltar de novo. Vamos ver com o que a gente pode falar, vamos ver o que a gente pode fazer. Então, assim, eu fico imaginando, se ele não tivesse conseguido voltar, como ele fez, assim, relativamente em pouco tempo, porque eu sei que tem muitas famílias separadas há muito mais tempo que a gente ficou só 3 meses, tem família que está separada há mais de 2 anos, né? Mas eu acho que a gente ia procurar alternativas que eu pudesse continuar aqui enquanto ele estava tentando voltar, entendeu? Facilitava, porque a gente já tinha conseguido o visto de 3 anos, então a gente tinha 3 anos para tentar. E aí, depois desses 3 anos, realmente, ou eu teria que fazer outro curso, a gente já tinha pensado em outras possibilidades, sabe? Mas a gente tinha esse gap aí de 3 anos para ter que tomar uma decisão que seria uma decisão maior, né? Que seria eu ter que fazer um outro curso, alguma coisa assim. Mas é difícil você pensar no cenário ruim quando o bom já aconteceu, né? Então, a nossa intenção era tentar até conseguir. Muito bem. Bom, e agora, então, que vocês estão bem aqui na Nova Zelândia, que vocês vão conseguir a residência por causa do one-off, né? Sim, sim. E a gente aplicou, né? Estamos esperando ela sair. Então, o que vocês planejam para o futuro? O que vocês têm aí de sonhos e projetos? Mais filhos? Não. Não é o suficiente. Não, 2 já foi suficiente, Eu acho que, assim, a gente está focando muito no próximo passo, que é ter a residência, né? Então, assim, qualquer plano que a gente tenha, qualquer objetivo que a gente queira conquistar, vai vir depois da residência. Então, a gente não está pensando muito nisso na realidade, sabe? Eu acho que depois, quando você vem para cá, eu acho que sua vida fica muito dependente do próximo passo dar certo, né? Ou você atingir o próximo step. E aí, a gente veio com o Vernon estudando, então, o objetivo era Vernon terminar o curso para a gente conseguir o visto de 3 anos, né? Aí consegue o visto de 3 anos. O próximo step é conseguir um trabalho que permita a residência. Então, desculpa, termina que você... Eu acho que os nossos planos e os nossos sonhos ficam limitados até o próximo step, entendeu? Porque eu acho que, não sei se é meio que um mecanismo de defesa, então, tipo, você planeja... Claro que a gente tem coisas na cabeça, mas não é nada que seja para agora, porque tudo vai depender da residência. Por exemplo, eu queria voltar a estudar, mas eu não vou estudar agora, porque seria caríssimo, né? Então, depois que sair residência, eu posso voltar a estudar de forma
que não tem que dar um rim, né? Então assim, acho que todos os planos, eles ficam limitados ao próximo step, que agora está mais perto, né? Para a gente, que é residência. Então... E a gente passou por uma mudança que foi grande para a gente, né? A gente mora em Invercargill, viu morar agora em Hamilton, então é bem diferente. A gente está sentindo como é que é a cidade, como é que é nos nossos empregos, né? Então, acho que está na parte... A gente está digerindo ainda, né? Essa mudança. Está na parte de conhecer esse nosso novo presente para, então, começar a pensar no futuro. E até curtir um pouquinho, né? Porque foi tanta relação, aí agora a gente está conseguindo viajar um pouco mais e ter um pouco mais de conforto, que logo no começo a gente não tem muito, né? Porque você fica contando o real que você tinha e você fica... Você só tem um terço aqui, né? Então, você precisa realmente mudar. Então, agora a gente está conseguindo ter um pouco mais de conforto. Então, a gente está curtindo um pouquinho mais, mas sem muitos planos para o futuro, né? Tá, e aí eu avisei para vocês no comecinho que vocês iam ter que escolher uma música brasileira e dedicar para alguém. Chegou aquele momento, então. Tem essa música que eu lembro quando eu era muito pequeno. Meu pai, né, meu pai, minha mãe, minha família, né, nós fomos para um restaurante chamado Casa de Itália, eu acho, e tinha uma pessoa tocando piano no restaurante. Meu pai me entregou, não lembro onde que foi, uma quantia de dinheiro e pediu para levar para o pianista tocar o Barquinho para minha mãe, que era uma música que minha mãe sempre gostou muito. Aí gostei da sugestão. Vamos pedir essa música, O Barquinho. Para as mamães, então. Para as duas. Isso, homenagem para as mães, já que foi Dia das Mães, né? E a gente não pode estar lá com elas. Ah, então digam os nomes, por favor, né? O nome da minha mãe é Conceição, mas todo mundo chama ela de Cessa. E... Minha mãe é Margarida, mas todo mundo só conhece ela por Guida. Guida? E a gente dedica isso. Guida. Ela acho que não conhecia esse apelido. Guida, Não sei por quê. Margarida. Guida. Guida? Não tem gênero em Margarida. Tá, tem, mas não antes do I. Margarida. Guida. Parecido, cima. Tá bom. Não precisa ter razão para apelido, né? Meu nome é Creuza e me chamam de Mary, ó. Então tá, a gente segue com a música Barquinho, em homenagem às mamães. Espero que vocês tenham muito sucesso na vida, na carreira, no próximo passo, seja lá o que for que o futuro reserva para vocês, né? E que, se vocês estão gostando de Hamilton, espero que continuem, porque são pessoas muito queridas aqui, né? Que tenho também o prazer de recebê-los na minha casa, pessoalmente, e não só por vídeo. Mas e vocês, meus queridos ouvintes, espectadores, vocês vão continuar, então, pela rádio, ouvindo com a música, aqui no vídeo não, porque senão a gente toma bloco. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês também tiverem alguma experiência de vida, algum projeto que vocês querem compartilhar, entre em contato com a gente, Quero Brasil, Brasil com Z, seja pelo Facebook ou pelo Instagram, que eu vou ter o maior prazer em dar a voz à comunidade brasileira e à gringa, aonde quer que ele esteja no mundo. E, como sempre, eu não posso deixar de agradecer Free FM, Vox Brasil e todas as rádios afiliadas que estão retransmitindo Quero Brasil, assim como Kevin MacLeod pela trilha sonora de Quero Brasil, Bossa Antigua. E a todos vocês, meus queridos ouvintes e espectadores, um grande abraço, Kia Kaha e Kakiteano!